E até me lembro que o meu pai até me dizia, mais tarde, não é? Quando eu comecei a treinar, poxa, quando eras pequenina sempre tentei que fizesse desporto, ou natação, ou karaté, sempre tentou incutir-me isso e eu nunca. E de repente ele vê-me a pôr a pé cedo todos os dias para ir para o ginásio. É incrível, não é? Eu sei que ele ficou orgulhoso, de certa forma, porque ele nunca imaginou isso, porque lá está, eu sempre descartei a parte do exercício físico. Pronto, eu comecei a engordar bastante. Eu com 18 anos tinha mais 20 quilos que eu tenho hoje. Muita liberdade, pouca responsabilidade. Normalmente nós somos movidos ou por dor ou por ambição. Eu lembro que chorei tanto nesse dia e pensei, isto tem que parar. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Feel Fit Podcast com convidados. Este que é o espaço semanal onde trazemos histórias de sucesso. Pessoas inspiradoras e os profissionais das mais diversas áreas que vão ajudar-me, a mim, a também te ajudar a ti a teres cada vez mais e melhores resultados. Porque isto é sobre fitness, mas podia ser sobre outra coisa qualquer. Porque fitness não é só aquilo que tu comes e aquilo que tu treinas. É tudo aquilo que tu vês, que tu sentes, que tu ouves, a forma como te expressas. É um verdadeiro estado de espírito. Então aqui ajudamos-te a sentir-te cada vez mais fit e cada vez melhor. E hoje é o primeiro episódio do mês e do ano. Hoje é um episódio mesmo especial. Para mim, para a pessoa que eu tenho aqui comigo e acredito que para ti também. Hoje vamos trazer aqui não um PT ou um nutricionista, mas sim uma pessoa normal, como tu, uma mãe, uma esposa, uma pessoa que tem um trabalho, tem um dia-a-dia normal, tem as suas obrigações, as suas rotinas, o seu trabalho de casa, enfim. Esta pessoa vem-nos mostrar que a vida não é o que acontece, é o que nós decidimos fazer com ela, e há uma coisa que é muito forte, que é mesmo o poder da decisão de estar onde estamos, com quem estamos. E vamos perceber como é que saber exatamente a mulher que nós queremos ser nos vai trazer a caminhos que nunca imaginámos ter. Hoje damos aqui as boas-vindas à Rita Azevedo, que é nossa aluna e hoje também nossa colaboradora aqui da equipa Filipa Amendoeira, e ela vem contar-nos como é que aqui chegou, o seu trajeto e inspirar mais mulheres. Rita, toda nervosa, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Olha, obrigada por estares aqui. E vamos então começar por aquela pergunta clássica, não é? Que já conheces, que eu sei que tu assistes ao podcast. Sim. Quem é a Rita? Olha, a Rita é uma menina, uma mulher que em alguma fase, em várias fases da vida, se perdeu ali um bocadinho no caminho, principalmente ali na fase da adolescência foi um bocadinho complicado, não sabia muito bem para onde ir, o que queria ser, o que queria fazer. O caminho nem sempre foi fácil, as escolhas também não, mas felizmente fui a tempo de conseguir chegar ou alcançar outros objetivos e se calhar também foi isso esse trajeto que me fez chegar onde estou hoje. E pronto, e basicamente é um bocadinho por aí. Boa. Olha, eu queria-te começar por perguntar quem é que tu eras antes de começares a treinar connosco? Como é que estava a tua vida nessa fase? O que é que tu procuravas? Porquê é que tu decidiste dar esse primeiro passo, que na altura foi no desafio de 30 dias? Sim. Olha, eu tinha sido mãe, portanto, eu, quando te descobri, o meu filho tinha 1 ano e meio, e voltando aqui um bocadinho atrás, eu já treinava, ok, em contexto na altura de ginásio. Aliás, eu costumo dizer que o exercício físico acabou por me salvar de certa forma de más opções que eu estava a ter, a escolher, ok? Tive ali uma fase, portanto, eu sempre fui uma menina muito enérgica, muito magrinha, mas ali na altura da puberdade as coisas mudaram um bocadinho.
E ali entre os meus 15 e os meus 20 foi, digamos, a pior fase. Mas em termos de alimentação? Tudo. Eu não fazia exercício, abominava as aulas de educação física, tudo servia de desculpa para não fazer. Sabes uma coisa bem curiosa? Eu não sei se alguma vez contei isto em público. Eu anulei educação física no secundário. Eu usava... Ninguém anulei educação física, eu fiz por exame de educação física. Ok, não cheguei a tanto. E eu estou aqui. Aliás, nem sequer sei se na minha altura se Eu era nunca possível. conheci ninguém que fizesse isso. Eu também não sabia se era possível. Eu fui lá e tentei e fiz. Ok. E deu. Era possível. Eu lembro que usava muito a questão das dores menstruais para não fazer educação yeah. física, tudo. Mas tipo, todos os meses, lá ia eu com a desculpa para não fazer. Principalmente quando eram ali modalidades que eu não gostava muito, não me sentia muito confortável. Então, pronto, sempre foi aquela coisa, a educação física era... Pronto, era porque tinha que ser, Yeah. nunca foi algo que eu gostasse. E até me lembro que o meu pai até me dizia, mais tarde, não é? Quando eu comecei a treinar, e ele sempre me disse, poça, quando eras pequenina sempre tentei que fizesse desporto, ou natação, ou karaté, sempre tentou incutir-me isso e eu nunca, nada, não queria nada. E de repente ele vê-me a pôr a pé cedo todos os dias para ir para o ginásio, e chegou-me a ver a treinar e ele dizia, opá, é incrível, não é? Eu sei que ele ficou orgulhoso de certa forma, porque ele nunca imaginou isso, porque lá está, eu sempre descartei a parte do exercício físico. Se estás a ver este vídeo e acompanhas o meu trabalho, prometo que vai ser breve. Este pequeno anúncio é para te dizer que a tua transformação está apenas a um passo. Esta comunidade já é constituída por mais de 2.000 mulheres que também começaram a sua transformação em algum dia. Acompanhamento de treino, acompanhamento alimentar e, sobretudo, com uma rotina adaptada a ti e aos teus objetivos. Então, se tu queres ter um acompanhamento individualizado, composto pelos melhores, este é o teu sítio. Então, se queres mudar já hoje, carrega no link e agenda uma sessão connosco para juntos encontrarmos a melhor solução para ti. Mas de facto, pronto, eu comecei a engordar bastante. Eu com 18 anos tinha mais 20 quilos que eu tenho hoje. Ok? Eu sou baixinha, portanto... Uma bolinha. Era uma bolinha mesmo. E isso agravou-se quando fui para a universidade, com 18 anos. Pronto, lá está. Muita liberdade, pouca responsabilidade. Pronto, foi uma fase assim um bocadinho conturbada, nem sempre as melhores escolhas, muitas noitadas, alimentação péssima, exercício físico fora de questão. Normal, não? Até que, normalmente nós somos movidos ou por dor ou por ambição. E eu tive ali um momento que me lembro perfeitamente e foi a verdadeira dor que eu senti, que foi ali já perto dos meus 19, portanto nessa pior fase em que eu estava, em que eu estava a estudar em Viana do Castelo e lá está, tinha muita malta do meu curso que fazia desporto, que treinava e tal, e convidaram-me para irmos todos correr à beira-mar. Lembro-me como se fosse hoje. E pronto, vamos lá, correr. Pronto, vamos tentar. Filipe, ao fim de 2 minutos, eu tive que parar, porque era uma dor no peito. Esquece, era horrível. E comecei a entrar em pânico. Eu lembro que chorei tanto nesse dia e pensei, isto tem que parar. Ainda para mais, eu na altura fumava. E é que depois não é só contigo, não é? Depois é aquela vergonha social de tipo, toda a gente viu, toda a gente percebeu. Começas a entrar naquele ciclo de Não, eu já ouvia autocrítica. certos comentários, percebes? Tipo, até é bonitinha, mas é gordinha. E isso começa... É que depois toca-te na ferida. Toca, porque depois era a questão mesmo da, não é? A autoestima, a confiança, e depois, lá está, refugiava-me em coisas que não devia, não é? Um bocadinho para mascarar isso que eu sentia. E então ali foi o ponto de viragem. Portanto, isso já foi ali perto do verão, portanto já estava ali a acabar o primeiro ano da universidade e lembro-me que nesse verão, quando fui de férias para casa, fui tirar a carta e no fim de tirar a carta ia para o ginásio, inscrevi-me no ginásio. Claro que com o meu dia 1, não é? Com todos os erros que
que todas Faz cometemos, faz parte. As 3 horas no ginásio de 2 horas de cycling seguidas de meia hora de corrida. Mas pronto, mas pelo menos dei o passo, ok? Comecei mesmo estando na universidade, na altura vivíamos numa residência de estudantes que tinha um ginásio por baixo, e portanto era também uma maneira de eu estar ali tão perto, não é? Por um preço simbólico no fundo, e era uma maneira de eu me manter ativa. E realmente resultou. Se foi a melhor maneira de o fazer, claramente que não. Se perdi peso, perdi. Se gostava do que vi ao espelho, não. Não, porque lá está. Era muito cardio, perdi muito peso sim, mas o conhecimento, a parte da musculação, não existia. Era só correr e fazer abdominais, basicamente. Lá está. Quem nunca? Quem nunca, não é? Nessa fase. Pronto, mas nunca mais deixei de ir ao ginásio, nunca mais parei de treinar. Com altos e baixos, com algumas paragens, que faz parte da vida. E descobri a musculação ali em 2013, de um grande amigo, que na altura era PT no ginásio por onde eu entrei. E ele, coitado, dizia-me: rapariga, tu perdes tanto tempo a correr, a fazer aulas, estás aqui 3 horas e tu não fazes nada de musculação. Eu vou-te fazer um plano de treino e tu vais começar a treinar a sério. Eu disse: mas e depois como é que eu vou correr? Ele: se tiveres energia, se tiveres força para isso, corres no fim. Mas eu vou-te fazer um plano de treino de musculação e tu vais começar a perceber como é que isto funciona. E assim foi. Ele fez-me o plano, comecei a treinar musculação mais à séria, e foi aí, a partir daí nunca mais pus completamente de parte as aulas. O que é que tu começaste a ver que te fez fazer essa transição? O corpo a mudar, a ter outro tipo fisicamente, sentir-me diferente. E o facto, é algo que me estimula muito, pronto, o querer saber mais, o estar a treinar que grupo muscular, a ganhar mais formas, porque lá está, eu na altura, ok, tinha o peso que queria, tinha uns 50 quilos, mas estava completamente flácida, não era de todo, e eu não percebia, não é? Porque, caramba, o que é que eu posso fazer mais? E claro que a parte alimentar, esquece, também zero conhecimento, não é? Bolachas digestivas com Uma pessoa acha que com sabe. uma maçã e uma barrinha que dizia fitness e está bom. Não é? Zero conhecimento. Mas pronto, mas a partir daí comecei a fazer, treinava com ele entretanto mudou de ginásio, eu fui treinar para o ginásio onde ele estava, ia-me dando treinos, sempre gostei de treinar pesado, ok? Sempre foi algo que fui aprendendo e fui aprendendo a gostar também e lá está. E acabei por me identificar tanto com aquilo que tudo o resto para mim já não fazia sentido. Ok, dava as minhas corridas de vez em quando, mas o foco sempre foi a musculação. A parte da alimentação, comecei a ter um bocadinho mais de conhecimento ali por volta de 2019, onde tive um acompanhamento onde realmente comecei a perceber, e também sempre gostei muito de pesquisar sobre esta área, fui muito autodidata. E comecei então a entender o que eram macronutrientes, que o balanço energético era importante, assim como o descanso, porque eu era aquela que se pudesse ir de domingo a domingo ao ginásio ia, não é? Mesmo que tivesse toda lixada, ia na mesma, porque tenho que treinar, tenho que queimar, porque lá está, é queimar para poder comer, para não engordar. O foco era esse. Ainda que musculação, mas a ideia nunca era, lá está, construir massa muscular, o conhecimento que hoje tenho, é óbvio que na altura era zero. Pronto, ali em 2009 comecei a ter a noção das quantidades. 2019. A pesar comida e tudo mais. Pronto, entretanto meteu-se o Covid, voltou a fechar tudo. O cuidado com a alimentação foi para o teto, porque também não se treinava,
Não havia conhecimento para treinos em casa, nem material, nem nada, e pronto. Depois fui mãe em 2023. Eu treinei a gravidez toda, a musculação. Só parei ali um mesito antes, porque já estava com risco de um parto prematuro, que acabou por acontecer. E pronto, e na altura parei ali um mesito antes do meu filho nascer, por ordem médica. Só que o filho nasceu e eu esqueci-me de mim. Como infelizmente acontece a quase todas as mães. Portanto, ficou completamente de parte. Até porque, como tive um parto complicado e ele ficou internado no hospital, automaticamente, digamos que fiquei ali um bocadinho assoberbada com tudo aquilo. O foco normal, aquilo, não é? O foco foi outro. E depois era aquela questão que os médicos sempre diziam, como nasceu prematuro, tem que ter mais cuidado, não pode sair tanto à rua, coloca o menino na creche o mais tarde possível, porque os riscos para ficar doente são elevados e tudo mais. E claro, depois houve ali quase que uma hiperproteção em que eu já não era a Rita, era só mãe. E foi assim o primeiro ano e meio de vida dele. Mesmo ir até adquirir ali algum material para ter em casa, mas nada estruturado, não era tudo um bocadinho aleatório. Era com o conhecimento que eu tinha adquirido, válido na mesma, mas os resultados não eram expressivos, até porque também na parte da alimentação não estava ali muito alinhado. E mais tarde, depois, quando comecei a trabalhar contigo, percebi porquê, não é? Porque a realidade é que eu estava a comer mais do que aquilo que era suposto, por isso é que os resultados também não eram expressivos de todo. E pronto, e quando ele fez ali 1 ano e meio, passado aí um mês, apareceste-me nas redes sociais e comecei a absorver o teu conteúdo e percebi, uma vez que a minha única opção para treinar era em casa, eu nunca tinha treinado em casa, portanto estava muito habituada a pesos e máquinas do ginásio, portanto eu senti-me ali um bocadinho perdida. Ok, fui adquirindo algum material, daquilo que tinha conhecimento, mas eu sentia que faltava um objetivo, ter algo estruturado para mim, com aquilo que tinha. Então comecei lá está, a consumir o teu conteúdo. Acho que todas as provas sociais que tu tinhas no Instagram eu vi, as tuas mega aulas que na altura ainda davas em aberto, sempre que abrias uma caixinha de perguntas sobre treino, assim, eu ia sempre lá fazer alguma questão. E pronto, e foi muito a partir daí e percebi que estava na altura de pedir ajuda, porque assim não é vergonha nenhuma e mesmo que achemos que sabemos muito, ainda temos sempre tanto para aprender e também temos que descer um bocadinho do nosso pedestal e reconhecer isso. E foi um bocadinho por aí, ou seja, percebi que tinha muito a agregar contigo, com todo o conhecimento gratuito que tu passavas e eu pensava, imagino se for aluna dela, o que me pode acrescentar. E pronto, e foi um bocadinho por aí. Tive ali uns meses a seguir-te e depois tomei a decisão, então, no início deste ano, ali em fevereiro, de entrar num desafio de 30 dias e já não dá para desver, não é? Conhecimento é poder. Exatamente. E a partir daí nunca duvidei em passar de uma fase para a outra porque eu queria mais, queria sempre mais, quero sempre mais, aprender sempre mais. E a partir do momento em que começamos a trabalhar contigo, a ser seguidas por ti, e quem está na tua comunidade vai entender que já não faz sentido sair, porque vamos sentir falta do conhecimento, do apoio que temos. Por isso, agora olha, vais ter que levar comigo. Nem queria. Em que momento é que tu percebeste, Rita, que
estar onde estavas também é uma escolha. Nós às vezes associamos muito a escolha a uma ação, mas às vezes não ter ação é a maior escolha que nós fazemos. Quando é que te deu este... Ou tu alguma vez pensaste nisto? Por acaso, não. Nunca tinha pensado dessa forma. Porque imagina, e para dar aqui um bocadinho mais de contexto, tu estavas nessa situação, portanto, recém-mamã, estavas em casa, não é? Não estavas a trabalhar. Então imagina, é todo aquele cenário, e tu hoje trabalhas connosco, não é? E tu falas com muitas mulheres todos os dias e percebes que a situação em que tu estavas é o que impede a maior parte das pessoas de entrar. E a ti não, a ti foi... Ou seja, percebes onde é que eu quero chegar? Sim, sim. O que é que aconteceu aí dentro da tua cabeça? Porque lá está, eu sentia-me ali um bocadinho, ainda para mais, não estava a trabalhar, estava só a ser mãe, eu estava completamente perdida, já não era eu, e eu tinha muita vontade de voltar a ser eu, porque lá está, eu sempre me cuidei, e eu queria ser mais do que só ser mãe, naquele momento era o que eu era, e está tudo bem, e adoro ser mãe, mas eu também queria voltar a ser a Rita que eu tinha sido outrora, não é? Porque lá está, depois olhava para as fotos do antes e pá, quando é que eu vou voltar a estar assim? Eu tenho que fazer alguma coisa, porque nada do que eu estou a fazer está a resultar. E ainda que estivesse nessa situação mais vulnerável, eu tive mesmo que me permitir, ok, o caminho é por aqui. Eu tenho que pedir ajuda, tenho que permitir-me ser ajudada. Lá está, o adquirir o conhecimento para mim nunca foi um problema, e sei que há pessoas que ou não têm a curiosidade ou não têm o gosto por querer saber mais, e comigo sempre foi um bocadinho o oposto. Eu não queria que me... Ou seja, tu ensinas a pescar, não é? Mas não nos dás o peixe, e eu nunca quis que me desse o peixe, eu sempre quis que me ensinasses a pescar e me mostrasse o caminho. Esse foi o maior diferencial que tu encontraste, Sim. face a tudo o que já tinhas experimentado? Sim, sem dúvida, porque lá está, havia muita coisa que aprendi contigo que nunca, e eu já te confessei, não é? Eu sabia que existia, que era possível fazermos, ou seja, eu sempre estive muito em déficit calórico e percebi que não conseguia evoluir para aquilo que eu queria, que eu quero, não é? Porque ainda não estou onde quero. E eu sabia que havia maneiras de fazer, eu não sabia era como, porque nunca ninguém me tinha explicado como tu explicaste, nunca ninguém me ensinou, não é? As diferentes fases que nós temos que fazer, o que é que faz sentido em cada fase da nossa vida. E isso eu aqui aprendi contigo, e para mim fez toda a diferença, porque tudo o que eu já tinha feito era sempre mais do mesmo, era lá está, o treinar para gastar. E aqui é completamente diferente, é o sabermos o treinar, o alimentar-nos bem para construir, para ficarmos cada vez melhores e termos noção das fases, das diferentes fases que podemos fazer nesta jornada. Mas lá está, a partir do momento em que nós começamos a trabalhar contigo e a adquirir todo o conhecimento, quem quer arranja sempre maneira, porque as desculpas nós vamos sempre arranjá-las, seja para o que for, como em tudo na vida. Mas eu percebi que o caminho era por aqui, já não dava para sair, por muito que às vezes até fizesse ali um esforço para seguir, mas tinha que ser. Tinha que ser. Tu lembras-te que conversas é que tinhas contigo mesma no início? Tipo, quando já estavas à procura de algo, porque imagina, vamos falar abertamente, não é? Isto é algoritmo da internet, ou seja, Claro. eu não te apareci do nada. Aquilo é por interesses, por não sei o quê, ou seja, tinhas que te interessar realmente pelo tema para a minha publicidade te aparecer. Ou publicidade, ou neste caso até acho que foi
um story de alguém que estava na comunidade que tu viste, não foi? Sim, Foi da Ana, eu já não foi? tinha visto algo na altura dali da Pink Friday, ou Black Friday, que tinhas feito ali o ano passado, em novembro. E depois viste uma foto comigo com a Ana em janeiro, não foi? Sim, a Ana Costa Exato, participou exato. em Eu algum lembro-me desta evento onde história. estavas Exatamente. e como eu a conhecia de outro acompanhamento, quando vi, eu tipo, ei, Yeah, foi isso. e mandei-lhe logo mensagem, tipo, olha, tu conheces a Filipa Amendoeira? Ela, sim, eu sou seguida por ela, estou no Fórmula. Tipo, eu nem sabia o que era. Aham. Aliás, depois percebi porque tu, antes do desafio de 30 dias onde eu entrei, Tinha tinhas aberto. feito um lançamento do Fórmula. E eu Aham. vi ali mais ou menos, mas fiquei ali ainda um bocadinho de pé atrás e falei com ela. E ela, ai tal, mas olha, começa pelo desafio de 30 dias, experimenta. Porque, epá, ela a nível de treino é brutal. Esquece. É completamente fora da caixa. Aliás, eu acho que a primeira abordagem, agora pensando bem, a primeira abordagem que fiz com a tua equipa era só para um acompanhamento de treino. Porque lá está, eu a nível de nutrição achava que sabia muito e já pesava comida e já sabia o que eram macronutrientes e tipo, eu não quero nada disso. Eu só quero um treino estruturado porque eu treino em casa com o material que tenho. Quero ter uma coisa que faça sentido. Mas depois na altura, lá está, ela falou-me do desafio de 30 dias e eu pensei, também são 30 dias. O pior, como eu costumo dizer às meninas, o pior que pode acontecer é ficar exatamente como está. Por isso nada como testar. Isso estás a tocar num ponto muito interessante e que eu acho que é muito importante nós falarmos, que é, nós estamos limitados ao nosso próprio conhecimento. Se nós assumirmos que já sabemos, nós nunca vamos dar espaço a olhar para aquilo que nem sabemos que não sabemos, não é? Tipo, não, isto eu já sei, por isso eu preciso é disto. A maior parte das vezes, aquilo que nós precisamos realmente é aquilo que nós ainda nem sabemos, que não sabíamos, não é? Então, tipo, lá está. E é meio que inconsciente, mas é aqui que nós realmente começamos a distinguir pessoas, o tipo de pessoa que temos à frente, sabes? Porque é isso, podias ter levado a tua avante, e como tu sabes, existem inúmeras opções, inúmeras pessoas, aliás, onde nós aconselhamos porque genuinamente nós queremos ajudar a pessoa e tipo, nós já vemos coisas que ela não está a ver, porque é preciso estar fora da ilha para ver a ilha, não é? E nós dizemos, olha, mas o melhor para ti era mesmo isto. E eu só, não, mas isto eu já sei, eu quero é isto. E nós tipo, ok, mas o que tu queres às vezes não é bem o que tu precisas. E muitas vezes as pessoas não têm o que querem. Sim, não têm o que querem porque só vão atrás daquilo que querem. E vai sempre haver alguém que te vai vender aquilo que tu queres ouvir. E normalmente isso nunca é aquilo que tu realmente precisas de ouvir. Mas como a pessoa não está preparada para ouvir isto, anda sempre neste loop, né? E é aí que nós percebemos, lá está, que tipo, tu permitiste-te só isto. Sim. E isso é muito diferenciado, não é? Queria-te perguntar também se sentes que o facto de estares numa comunidade e estares rodeada de outras mulheres com a mesma mentalidade que tu e vês também do outro lado um líder que tem uma mentalidade que tu também sabes que tens ou queres ter, o que é que tu achas que isso tem de impacto no processo? Para mim teve, lá está, primeiro estar na comunidade rodeada de mulheres com o objetivo semelhante, cada uma na sua fase, mas nós estarmos num ambiente certo, rodeado das pessoas certas, faz total diferença, porque nem sempre quem está mais próximo, familiares, amigos, o que seja, vai entender, vai aceitar o que quer que seja, vai sempre ouvir se calhar comentários menos bons e o facto de estares ali rodeado no sítio certo, onde podes abrir-te sem julgamentos, falamos de imensa coisa, que muitas vezes é como tu dizes, nem tem nada a ver com fitness, Mas tem zero, tudo a ver ao mesmo mas tempo, tem tudo não a é? ver, não é? E estarmos num sítio onde podemos também falar não só das conquistas, mas também das nossas dores e sentirmos tanto apoio e tanto carinho que damos umas às outras e estando tu sempre presente para nós,
Para mim faz toda a diferença do que fazer este caminho sozinha. Até podia fazê-lo, mas se eu posso estar rodeada de mulheres com um nível de consciência mais acima, não é? Digamos assim, porque já aprendemos tanto, é óbvio que o nível de consciência que nós temos num desafio de 30 dias nada tem a ver onde estamos agora, porque o objetivo também é esse, é que haja evolução a todos os níveis, não é? E lá está, mesmo a nível de mindset, a coisa muda completamente, porque há muita partilha, às vezes as meninas muitas a treinar ali logo de manhã cedo e tu até estavas com aquela preguiça e olhas tipo, oh, o quê? Já treinaram estas todas às 5, 6 da manhã? Está feito? Não. Olha, é assim, vou ter que arranjar tempo, não tenho? Eu arranjo, não há problema, nem que seja depois do miúdo estar a dormir. Quantas vezes? Yeah. Quantas vezes? Depois o miúdo está, olha, se dá para treinar às 10 da noite, é às 10 da noite que eu vou treinar. Se dá para treinar de manhã depois de o deixar na creche, ótimo. Se não, uma hora de almoço, arranja-se ali 30, 40 minutos, porque lá está. Nós perdemos tanto tempo com tanta coisa Que não acrescenta nada. que não acrescentava absolutamente nada. Quantas de nós não sentam ali o rabo um bocado no sofá a fazer scroll ou a ver um episódio numa série da Netflix? Não há tempo? Claro que há tempo. Nós é que arranjamos mil e uma desculpas. Decidimos gastá-lo com outra coisa. É isso. Eu acho que esta palavra é muito importante, decidir. Porque É são isso. sempre decisões. Lá está. Conscientes ou menos conscientes, mas são decisões. Mas e claro que estar num ambiente onde isso também é favorável ajuda muito, não é? Do que estarmos ali sozinhas, porque estamos ali sem qualquer tipo de acompanhamento, a probabilidade de falharmos é muito maior e torna-se muito mais difícil. Então, se estiveres num ambiente onde não querem acompanhar essa mudança de hábitos, fica ainda mais complicado, difícil. Não é? Porque todo o ambiente que tens à tua volta não é propício para... Exatamente. E o tempo passa e vais deixar andar. E outra coisa também, embora me digam, ainda és nova para pensar nisso, mas eu já penso muito lá à frente, ok? E eu comecei a ter mais esta consciência. Claro que depois de ser mãe as coisas mudam. E ok, é óbvio que uma pessoa quer estar fisicamente bem, não vamos aqui ser hipócritas, é óbvio que a estética conta, claro. E muito, não é? Quanto mais não seja para a nossa autoestima, para a nossa confiança, mas para mim já é mais uma questão de saúde, porque sendo mãe, eu não quero ser aquela mãe que vai dar trabalho ao filho. Eu quero ser aquela velhinha que não precisa de ajuda para o básico, para tomar um banho, para ir a uma casa de banho. Quero ser completamente autónoma. Não quero que o meu filho olhe para mim e pense que tem algum tipo de obrigação de cuidar da mãe. E se eu posso prevenir isso e tenho conhecimento para, eu não vou deixar isso mais para a frente e depois vê-se. Não. Eu tenho é que me prevenir já. E a prática de exercício físico sabemos perfeitamente, e mais ainda de musculação, já está muito associada à longevidade, não é? Porque sabemos que hoje em dia, como acontece com os nossos avós, mesmo os nossos pais, não é? O facto de, ok, fizeram o melhor que puderam, mas o que é certo é que sabemos que hoje em dia os velhinhos, qualquer queda, qualquer problema, partem logo os ossos, é logo um problema, ficam logo acamados e tudo mais. Porquê? Porque não há essa... Claro. Não havia esse conhecimento que temos hoje, como é óbvio, não é? E se vamos pensar, tipo, no exemplo que estás a dar, porque imagina, as crianças são esponjas, elas vão repetir todo o padrão que elas veem, elas vão repetir aquilo que tu fazes. E vamos pensar aqui no simples exemplo, um atleta, vamos falar nos atletas. Eu não sei de nenhum, se alguém souber que deixem nos comentários, mas eu não conheço nenhum filho de um atleta que também não queira fazer desporto. Porquê? Porque é aquilo que ele conhece, é aquilo que ele sabe. Não é um filho de um atleta a dizer, tipo, não, desporto faz mal, desporto não faz sentido nenhum, não. Tipo, não. Não significa que vão ser atletas, mas todos eles
têm uma vida ativa porque eles não conhecem outra cena. Tipo, então é muito sobre isto, é a probabilidade do teu filho ser uma pessoa muito mais saudável pelo simples facto de tu também o estares-te a esforçar pelo menos para ser, né? Para lhe mostrar isso, tipo, é a oportunidade que tens de mudar realmente a vida do teu filho. De mudar uma geração. E já está. É isso, de mudar uma geração e já está a fazer toda a diferença. Até porque, como tu sabes, ela é uma criança cheia de energia. Que come bolachas da Prozis. Que chega à casa da creche, às vezes ainda no carro e já está a pedir as bolachas da Prozis e a perguntar quando é que vem o senhor da Prozis da carrinha vermelha. Mas é mesmo engraçado, até porque ele já diz: eu vou comer para ficar forte para ir para o ginásio com a minha mãe. Isso é tão fixe. Ele vai fazer 3 anos e ele já sabe, já se vê a mãe a treinar ou vai pegar nos halteres de 1,5 kg e já vai ali tentar fazer ali algum exercício, e eu também puxo por ele para... Quer correr, quer andar de bicicleta, já anda na natação, até para incutir logo desde pequenino que o desporto tem que fazer parte da vida dele. E ele depois escolhe aquilo que ele quiser fazer e está tudo certo. Vai ser livre para ser aquilo que ele quiser e escolher a modalidade que ele quiser. Mas o desporto vai ter que estar presente na vida dele. E olha só, nem estava a planear falar disto, mas estás-me a levar mesmo para um sítio. Olha só a mudança de mindset, Rita. Tipo, e de repente, na educação tradicional, como é que tu cresceste? Como é que tu és habituada a crescer? Estás de castigo, não vais comer isto. Olha, se fizeres isto, a mamãe vai-te dar um chocolate. Tipo, a nossa educação tradicional, nós temos relações tão más com a comida, porque a comida sempre nos foi ensinado que ou é para castigo, tu não comes porque é um castigo, ou eu vou-te dar comida para recompensar algo que eu quero que tu faças, tipo meio que uma manipulação, para eu manipular o teu comportamento. Claro que nós depois crescemos a ser adultos a querer isto, eu que vou comer porque eu mereço. É isso, é a compensação. Não é? Não é? Ou então estás-te a castigar, de tipo, não, se fizer isto aqui não vais comer. Olha só a mudança do teu filho de mindset de eu vou comer para ficar forte, ou seja, eu já não vou comer para afogar as minhas emoções, já não vou comer para me recompensar, tipo, eu vou comer para ficar forte. Ele percebe, lá está, isto não é, pode não ser consciente, mas através do exemplo ele já percebe que ele come para se nutrir. Ele come para se cuidar, para crescer, para ser forte. Saudável, para ser ativo, para ter mais energia. Tipo, isto é lindo. Aí eu digo-lhe: olha, não queres ir andar de bicicleta a seguir? Não queres ir para o parque andar de bicicleta? Sim, mãe. Então tens de comer para ter força para andar de bicicleta. Senão não vais ter energia, vais ficar fraquinho, depois vais ficar cansado. Tens de comer. Está bem, mãe. E ele, pronto, também para comer nunca foi um problema. Nunca foi problema, ao contrário da mãe, mas ele para comer nunca foi problema. Mas é isso, lá está, eles olham para aquilo que fazemos, não é para aquilo que dizemos, não é? Quão hipócrita seria dizer-lhe para comer os legumes, o arroz e a carne e eu estar a comer... Mas se calhar foi isso que fizeram contigo. O teu pai praticava desporto? Sim, meu pai sempre jogou muito futebol. A minha mãe não, mas o meu pai sempre jogou futebol. Há bocado falaste nisso, o teu pai queria muito que tu fizesse desporto. Porque ele fazia. Ok, sabia o quão a minha realidade era ao contrário. Era tipo, eu quero que tu faças uma coisa que eu nunca vi os meus pais a fazerem. Então imagina, eu nunca fiz, porque eles deixavam, devias fazer. Na minha cabeça sempre foi inconcebível, porque eu não fui criada assim, eu nunca vi esse exemplo. Então na minha cabeça dava colapso. Só quando eu me tornei adulta é que... Sim, não é? E até que o meu pai... Eu tive ali uma fase, tipo Maria Rapaz, que ainda jogava futebol na escola, havia aqueles torneios. Aí eu jogava futsal, eu tinha umas sapatilhas F90, F mais 90, mas tipo assim com a pala para o lado. Para o lado da Nike, não era? Havia umas... Meu irmão homem, lindo. Também, eu acho também o meu pai todo orgulhoso, acho que o meu pai todo orgulhoso foi-me comprar aquilo. Muito estilo. Opa, porque até havia aqueles torneios e chegámos a ir... era uma taça qualquer, eu sei que foi lá no estádio de futebol em Famalicão e tínhamos de ter um treinador, ou seja, formávamos uma equipa, inscrevíamos e tínhamos de ter um treinador. Foi meu pai. Claro. Olha, o meu pai a treinar, andávamos pai no 7º ano, éramos pai umas 10,
andava o meu pai a fazer de treinador, a pôr obstáculos para contornar com a bola, faz assim, chuta assim, não sei o quê. Muito bom. Opa, foi mesmo engraçado, porque lá está, ele queria tanto, Yeah. mas eu era Estava-se a naquela, esforçar. ele esforçou-se, por isso é que quando ele me via, já eu treinava musculação, ainda vivia com eles, com os meus pais, e ele me via a pôr a pé, a hora que ele se punha a pé para ir trabalhar, e eu como tinha um restaurante ia para o restaurante com a minha mãe, portanto, entrava um bocadinho mais tarde, e ele ia para o trabalho dele, e me via, tu já vais treinar? Oh pai, claro, depois tenho que ir trabalhar, não tenho tempo. Ou vou agora, ou então vou andar aqui a arranjar desculpas para não ir, portanto, eu vou já. E eu notava que ele ficava tipo, uou, wow, quem és, Quem te vê, quem te né? viu e quem te vê. Muito fixe. Mesmo, porque lá está, foi aquela dor e depois foi todo o mindset à volta disto também que se foi criando, claro. Demorou os seus anos, Claro. É um trajeto. é como tu dizes, todas temos um dia e fazemos o que podemos com aquilo que temos. Sim, isso também é uma ilusão, que também é importante estares a falar nisso, e obrigada mesmo por estares a falar nisso, porque é a ilusão de que o trajeto vai ser, eu tenho um dia e depois vai ser sempre assim. Não, foi totalmente assim, completa, como é a realidade. Como é a realidade Não de é? toda a gente. De toda a gente. Porque as pessoas acham que nós começamos logo a saber. E melhor do que isso, para além de ser a realidade de toda a gente, é que nós achamos sempre que o que vai ditar o sucesso é os altos. Na realidade, o que vai ditar o teu É sucesso quando estamos lá em baixo. Olha o meu caso, eu renasci este ano, depois de ter passado 1 ano e meio sem olhar para... Eu nem me conseguia olhar ao espelho. é sempre nas baixas. Eu nem me conseguia olhar ao espelho. E quando entrei, eu estava mesmo decidida e disse, não, vai ter que ser este ano, porque... E aliás, eu já te confessei que vi aquelas meninas a darem o seu parecer, o seu contributo quando tu fazias as lives, tentar perceber como é que tinha corrido o desafio, os resultados que tinham tido, e eu olhava e pensava, caralho, esta gaja um dia vai me convidar e vai ser eu a estar ali a falar. Nunca imaginando, há 1 ano atrás, que eu ia estar aqui, hoje, nunca me passou pela cabeça. A minha cena era uma live no Instagram. Que aconteceu. Que aconteceu. E olha-se, lá está, e olha só como é que são as coisas. 1 ano, ainda não fez um Ainda ano. não fez um Está ano. a fazer 1 ano. 10 meses. Daqui a um mês. Tens a mudança que tens. Foste exemplo para outras mulheres no Instagram, porque eu entretanto convidei-te para uma live. Estás aqui hoje comigo no podcast e trabalhas comigo hoje. Essa que foi a... Tipo, vamos falar sobre isto. Imagina, como é que tu te sentes olhando para isto, Rita? Passaram 10 meses. Tu achas que se tivesses entrado noutro sítio qualquer... Porque há muitas pessoas a fazer o que nós... Teoricamente, o que nós fazemos, não é? Treino, alimentação, etc. Se nessa altura, em vez de eu, tivesse aparecido outra pessoa qualquer, como é que tu achas que a tua vida seria hoje, face àquilo que é? Essa, não ia ter... Só pela mudança de mindset, só por aí, já fez toda a diferença. Olha, se fosse mais um acompanhamento como tantos outros, era tudo muito distante, era tudo muito frio, não havia a pessoa não estava lá para te ajudar, para te tirar as dúvidas, portanto, só por aí, se calhar até ia acabar por desistir e voltar, eu isto já sei, não vale a pena estar tipo, a pagar aqui alguém para me estar no fundo a ensinar algo que eu já faço há anos, e acabava provavelmente por descartar. Não sei, se calhar não tinha conseguido chegar, mesmo em termos não só pessoais e mesmo físicos, a objetivos que eu consegui num curto espaço de tempo, porque a realidade é que temos que pensar que é rápido. É muito rápido, porque repare, o objetivo é ainda ficar melhor, mas eu já estou na forma que tinha antes de engravidar e lá cheguei, sei lá, em 6 meses.
É muito rápido quando as pessoas me dizem vai levar um ano a perder não sei quantos quilos. Olha, levaste 20 a ficar assim, estás no ganho, filha. Estás a dizer que se... Exatamente, estás a dizer que se perderes 20 quilos num ano, ou em 2, que seja, que não é rápido. É rápido, sim senhora. Claro que é rápido. Uma noção de tempo completamente distorcida. É óbvio que queres perder 20 quilos no mês? Não, não é? Até podes, mas... Corta uma perna. Exato. Vais a ter as consequências, não é? Mais tarde a fatura chega. E mesmo lá está, esta mudança a nível de mindset, de consciência aberta, nunca mais pode ser fechada, isso é impossível. E o conhecimento que tu nos passas não existe em lado nenhum, não existe. Até porque a maior parte dos profissionais sabemos também nem interessa que passe, porque a mentalidade é, tu tens que estar dependente de mim para me continuar a pagar. A ignorância gera dependência. É isso. E dependência gera Portanto, não interessa ou não. que tu saibas, tens que saber até aqui. Não podes passar daqui, porque senão tu vais fugir. Porque já vais saber muito. E muitas pessoas nem sabem mesmo mais, Rita. Imagina, essa questão do acompanhamento e das dúvidas. Pá, lá está. Eu, felizmente, não é? Falo com muita gente, conheço muitas pessoas que estão no nosso mercado e elas até respondem às dúvidas. Ou seja, respondem literalmente às dúvidas. Ou seja, não é este trabalho da pessoa como um todo, porque na realidade a própria pessoa talvez também não se trabalhe como um todo. Entende-se o que eu quero dizer? Ela é muito boa naquilo que faz, tecnicamente, só que é isso, tipo, hoje em dia a máquina já faz tecnicamente tão bem como nós, melhor do que nós. Porque a máquina não tem sentimentos, não tem dias maus, não tem menstruação, não tem raiva, não tem tipo, não tem sono, não tem cansaço, não tem distração, não tem nada disso. A máquina faz o trabalho técnico hoje muito melhor do que nós, se nós lhe soubermos dar o input certo. Ficamos com mais tempo para sermos pessoas, não é? Mas há muitas pessoas que não sabem ser pessoa, porque é isto, nem sabem qual é a pergunta certa. Estás a ver? E lá está, eu sei que isto para quem não está cá dentro é difícil de entender, para quem está é muito claro aquilo que eu estou a dizer, e acho que é isso, só dá para... Depois de ver já não dá para desver, mas só dá para ver mesmo quando vês e te permites ajustar. Mas diz-me outra coisa, como é que tu te sentes hoje, a nível de empoderamento, sabendo que agora estás a empoderar também outras mulheres, estás do outro lado? Como é que te sentes? Olha, é gratificante porque eu finalmente sinto que estou no sítio certo, a fazer a coisa certa, que é ajudar pessoas, que é essa a nossa missão enquanto equipa, e a fazer algo que eu gosto tanto. Portanto, para mim, quase que nem é um trabalho, porque é muito fácil. Primeiro, eu gosto de falar com pessoas, aliás, toda a minha trajetória foi sempre, é só por dizer que agora é por vídeo ou por chamada, porque vai dar um bocadinho ao mesmo, porque toda a minha trajetória profissional sempre foi lidar com pessoas. E para mim acaba por ser fácil, porque é algo que eu também vivencio, não é? E às vezes partilho com algumas meninas que, ok, eu estou deste lado, a explicar-te como é que as coisas funcionam, mas eu também estou a vivê-las, não é? Porque eu também faço parte disto. Sou colaboradora, mas também sou aluna e também estou sempre a aprender. E, portanto, é um empoderamento que eu nunca pensei vir a poder sentir. É difícil de explicar, porque lá está, nunca imaginava há 10 meses atrás onde é que eu ia estar hoje e poder fazer parte disto e contribuir para a missão tão importante que tu tens, que é isso mesmo, que nós temos, que é ajudar, que é realmente ajudar pessoas, porque é como tu dizes, isso, um plano de treino, um plano alimentar, malta, isso qualquer um faz, não é? Tu vais ao ChatGPT e ele dá-te para ali qualquer coisa. E para a maior parte das pessoas vai servir. Exato. Só que sim, não vai servir porque ela não vai ser consistente a fazer aquilo, porque o segredo não está no plano. É isso mesmo, porque a questão é, o que eu digo muitas vezes é, o objetivo é que todo este processo de aprendizagem seja algo também prazeroso,
fazível, execuível, mas não é para um mês, nem para 6, nem para um ano, isto é para a vida. Porque o conhecimento que nós adquirimos aqui, tu podes perder tudo, mas o conhecimento já ninguém te o tira. E tu vais sempre saber, por muito que as coisas andem para trás, tu vais sempre saber como voltar a executar tudo da melhor maneira para conseguires voltar a ter os melhores resultados. Porque tudo aquilo que tu nos passas é mesmo isso, é podermos futuramente, seja em que altura da vida for, termos essa capacidade, termos esse conhecimento de ok, eu agora sei o que fazer, perdi-me aqui um bocadinho no caminho, mas bora lá, porque a Filipa passou-nos esse conhecimento. O objetivo não é que fiquem presas a um plano, seja alimentar, seja de treino. O objetivo é termos a capacidade para contornar as adversidades da vida, ok? Pessoas que estão a treinar no ginásio, como eu, 10 anos no ginásio e de repente vê-se a treinar em casa. Nós temos todo e mais algum conhecimento para conseguirmos estruturar bem as coisas e conseguirmos alcançar novamente os objetivos. Por isso, olha, às vezes ainda tenho que me beliscar, porque lá está, olhando para todo o trajeto e que acabou por ser tudo tão rápido, e a oportunidade de poder estar aqui na equipa. O que é que tu incrível. consideras que foi o teu diferencial? Porquê que achas que foste escolhida? Olha, eu acho que foi genuína, porque eu acabei, imagina, nós fizemos a entrevista com o Rodrigo. Com o Rodrigo, claro, faz parte. Faz parte. Fazemos montes de reuniões com o Rodrigo. Com o Rodrigo e eu terminei a reunião, eu pensei, olhei para ele e disse, olha, eu nem sei se isto correu bem, se isto correu mal, não fazia a mínima ideia, eu simplesmente fui eu. Tentei ser o mais honesta e o mais genuína possível. E na altura eu pensei assim, pá, se calhar é bom demais para ser verdade, porque foi mesmo no timing perfeito, porque lá está, ele no mês seguinte ia entrar na creche, portanto, eu já teria disponibilidade para voltar aqui ao mercado de trabalho, e na altura confessei que o ideal era ter algo mais remoto para poder estar mais perto, alguma coisa que aconteça, porque sou o contacto de urgência. Mais um motivo para se cuidarem, não é? Porque ser um contacto de urgência... O contacto de urgência está ligado e bem, de convém, não é? Convém. Por isso, tudo se alinhou. Foi no momento certo. Opa, se foi algo divino, quer que seja, que se alinhou lá em cima e está aqui a tua oportunidade. Agarra e vai com tudo. E foi isso, quando me deste a notícia, eu pensei, opá, olha, vou ter que agarrar isto com unhas e dentes e bora fazer acontecer, porque eu estou lá, eu sei que isto resulta e ajuda tantas mulheres como me ajudou a mim, não é? Portanto, estou no caminho certo, a fazer a coisa certa, a fazer algo que adoro, porque é falar com pessoas, é ter conversas genuínas, é perceber como é que a pessoa está, em que ponto é que está, o que é que realmente faz sentido para ela naquele momento da vida. Isso é muito gratificante, e eu conecto-me com algumas meninas. Nós ajudamos-nos quando ajudamos pessoas, não é? Eu sinto isso todos os dias. Tipo, elas nem têm noção. Às vezes, lá está, eu estou tipo a ajudá-las, mal elas sonham que eu estou a ajudar-me a mim. É uma troca mesmo bonita. Eu acho que também esta conexão que tivemos desde cedo, até porque temos ali algumas partes em comum da nossa passagem, da nossa história, e acho que nos conectamos muito bem. Isso também, claro que isso também ajuda, não é? E eu permitir-me também
a absorver isso tudo, a aprender contigo, porque eu estou sempre a aprender. Já, às vezes, quando não podes dar alguma mega aula, já te disse, ai pá, terça-feira ela não vai dar mega aula. Caraças, vou ter que ir ver. Mas ainda bem que há é assim, ainda bem que há muitas. Faz daquelas certinhas. Ainda bem que há muitas e algumas, lá está, faz sentido ir rever. Faz sentido ir rever. Não é, tens que ir a 115 para aí. São mega aulas, sim. Fora só mega aulas, fora podcast. As aulas normais do fórum. Que bem, não vamos aqui já deixar meio com o véu aberto, não é? Brevemente vamos ter outras coisas, quiçá, não é? Mas é isso. Muito fixe. Queria-te perguntar aqui também, o que é que tu mais aprendeste sobre ti neste processo? Nestes 10 meses, qual foi a tua maior aprendizagem? Sou muito mais forte que aquilo que eu pensava, que eu acreditava. Muito mais. Sou... E lá está também o pensar mais à frente. Acho também, a mim ajuda muito, não é? Sou muito mais capaz, e aquela menina que antes era, não que fosse tímida, mas que tinha ali certos problemas de confiança, de autoestima, e às vezes vestia ali uma capa, punha ali uma máscara para parecer uma coisa que não era. Agora está num patamar de consciência completamente diferente, porque aquela menina de 18 anos nem sequer imaginava todo o trajeto, toda a mudança que ia ter. Que lindo. É difícil, é mesmo, é difícil porque... Isso já estás-me a gerar uma conexão mesmo, porque eu estou a sentir, porque tipo, lá está. Temos muita semelhança e é mesmo isso, é tipo, não é? Quem nós somos, tipo, nem nos nossos melhores sonhos um dia passou pela cabeça. O que ao mesmo tempo é incrível porque tu tens essa capacidade de olhar lá na frente. Então pensar para quem eu sou hoje, meu Deus, eu daqui a 20 anos vou ser tipo uma bomba. Nem dá para imaginar. Não dá, já não disse. É? Nem dá. Na loucura, fazer as minhas corridinhas, continuar a ser aquela velhinha super ativa e pá, estar ali para as curvas. Isto é ter 80 a parecer que tem 60. Exatamente. Não é? Porque a realidade é mesmo essa. Exatamente. Olha, a última pergunta que eu te queria fazer antes de irmos aqui ao nosso jogo é: se uma mulher que estiver a ouvir isto neste momento pensar, se calhar isto ainda não é para mim, ou se calhar ainda não é o momento, o que é que tu lhe dirias? Olha, e eu recebo muitas. Processo comercial ao vivo. Combate de objeções. Eu recebo muitas e eu percebo que nem sempre muitas meninas andam aqui um bocadinho meio que à procura, a tentar descobrir aquilo que querem e aquilo que precisam, sem fazer muito ideia, não é? Nem sempre é o timing, pode ser o timing certo, mas elas, em algum momento, elas têm que se permitir a serem prioridade, porque nós temos que nos cuidar primeiro e estar bem, física e emocionalmente, para conseguirmos cuidar de quem está à nossa volta, não é? Porque senão que exemplo também, lá está, é que vamos ser para os nossos filhos, para os nossos companheiros, para a nossa família, se nós não estamos bem, se nós não nos sentimos bem e com confiança, não é? Porque ou tenho vergonha de estar em público, ou porque nada me fica bem, ou porque me olho ao espelho e detesto o que vejo, ou até a própria intimidade com o marido fica meio que, né?
é todo um problema e sabemos que infelizmente é uma realidade de muitas mulheres. Entrar numa loja e nada servir, nada ficar bem, e eu própria passei também por isso, nessa fase em que nada ficava bem, nada assentava bem. Elas têm mesmo que se permitir, mesmo que não seja ali, hoje, esta semana, mas em algum momento elas têm que se colocar como prioridade. E quando as meninas me dizem isso, eu costumo dizer, ok, está tudo certo. Nós estamos aqui para ajudar quando achares que quando fizer sentido para ti, achares que é o momento, porque o momento ideal, não é? Temos que ser nós a criá-lo. Porque se formos a pensar, lá está, vamos pedir ajuda quando estivermos em forma, não é? Vais ao dentista só quando tiveres os dentes podres, não é? Temos que nos permitir, de alguma maneira, e o momento ideal temos que o criar. E o que eu digo também é, acima de tudo, até lá, até chegar esse momento ideal, seja lá o que isso for, não te esqueças de priorizar e de cuidar de ti, acima de tudo, porque quem está à tua volta também precisa que estejas bem. Tu precisas de estar bem e os outros também precisam que estejas bem para poder cuidar deles. Porque uma mulher que não esteja bem vai afetar toda a sua volta. Não há lar feliz sem mulher feliz. E isso é ponto assente. Isso é ponto assente. E lá está toda a estrutura familiar, para o bem e para o mal. Vai sofrer as consequências. Yeah. Para o bem e para o mal. Por isso as mulheres têm mesmo que, em algum momento, permitir-se a colocar-se primeiro. Porque, ok, temos os nossos filhos, mas eles crescem. Eles são nossos, mas temos que pensar que eles são do mundo. Eles vêm para o mundo. Eles vão chegar a uma altura, vão à vida deles. E nós, como é que ficamos? Eu vou ficar à espera que o meu filho faça 18 anos para me cuidar? Eu vou ter 53. Vou estar completamente perdida, sem saber quem é que eu sou, sem gostar de mim. Se ainda vou a tempo, claro que sim. Mas porquê é que eu não o posso fazer antes? E ele olhar para a mãe como um exemplo de alguém que se cuidou, que se priorizou, que nunca o deixou de lado, como é óbvio, mas também soube olhar para ela, soube cuidar-se. E essa imagem, essa mensagem é que eu também quero passar para ele, não é? Porque ele próprio também tem que o fazer. E tem que olhar para o pai e para a mãe como um exemplo. E seguir os nossos passos, de preferência. Se eu não tivesse contratado, estavas contratado. Por isso, olha, Não, mas é completamente isso. E, tipo, há uma determinada fase em que existe uma dependência. O bebé é dependente da mãe, não é? Não há como negar. Um recém-nascido é 100% dependente de uma mãe. Mas é isso, chega ali a um determinado ponto em que a dependência emocional é da mãe perante o filho. E depois, e eu percebo, lá está, é tipo, depois é um ponto tão grande de desconforto que tipo, tu meio que encontras o conforto nesse desconforto e aquilo meio que te está a servir, não é? E deixas andar, até o momento em o que sapato ainda está a servir, perdes mas a depois... desculpa quando o teu filho sai de casa. E aí é essa perda, essa crise de identidade que nós vemos tanto de mulheres que chegam completamente perdidas, que parecem tipo crianças à nossa beira, tipo aos 55 anos. Porque foi isso que aconteceu, literalmente. Tipo, Só viveram para os filhos. perdeu o sapato e agora? É que agora não tens onde te agarrar, agora já não tens a tua desculpa. Agora vais culpar quem? Depois começa a haver o metabolismo, a idade, vai sempre haver uma bengala, por isso é que lá está, vai sempre haver uma bengala. Então imagina, tipo, parte-a já, porque se partir já a primeira, já não dá espaço para nenhuma mais outra vir. Vai ser tu contra ti a vida inteira, tu contra ti, sempre. É isso. Isto é uma questão de mentalidade. E da ação. E da ação. Temos que nos permitir, mas também temos que fazer, não é só achar que
Agora só prestar um acompanhamento que, é como eu costumo dizer, nós somos muito bons naquilo que fazemos, mas A tua cada um parte não tem- vamos fazer. Não vamos fazer, ninguém vai treinar nem comer por ti. E isso nem a máquina ainda faz, Não, portanto... lamentamos, mas Não vai isso dar. não dá. Rita, vamos aqui ao nosso jogo então. Bora. Então é assim, não é o do pote. Eu Nada sei. de surpresa, Eu sei só que para tu me vinhas- enganar. Tu vinhas a pensar nisso, mas não. É o jogo das perguntas, do ping-pong. Então, Ok. eu vou-te fazer 10 perguntas, tens que responder a primeira coisa que te vem à cabeça. Ok, Pode ser? Pronta? bora. Se pudesses retirar calorias a um alimento para sempre, qual seria? Manteiga de amendoim. Porque há gente que responde isso, eu só vos imagino a comer. À colher. E a boca a ficar toda tempo. Não, mas eu como aquilo como quem come um iogurte. Que cena! Se pudesses escolher... não, desculpa. Qual é o teu exercício favorito? Comer manteiga de amendoim à colher. O meu exercício foi... Olha, eu gosto de fazer lunge. What? É bué desafiante, mas gosto. Há loucos para tudo. Eu faço, mas ia dizer que gosto. Ok. Se pudesses escolher um único alimento para comer o resto da tua vida, era só o único, não podias comer mais nenhum. Qual seria? Olha, esse é chocolate. Ok. Morrias feliz, ao menos. Sim. Qual é o sabor que, quando começaste a mudar o teu estilo de vida, mais te surpreendeu? Pela negativa ou pela positiva? Ei. Vou dizer o meu, abacate. Olha, Horrível. eu aquele temperado até como. Eu até, tipo, não é uma coisa incrível. A mim foi mesmo pior. Opa, eu sei lá, assim, tipo... Olha, eu detesto berinjela. Eu sou muito boa boca, mas há muito poucas coisas que eu não gosto de berinjela. Berinjela. Assim, espinafres esquisito. também é aquela cena que... Pela Grelos, odeio. Olha, eu gosto. Mas ácido. E assim, com muito vinagre, gosto. Muito ácido. Gosto. Agora, assim, pela positiva... Estes foi os negativos, não é? Aham. A positiva... Ai, agora estou a gostar. A mim foi salmão e brócolis. Olha, acho que brócolis está assim na lista. Adoro. Gosto Fiquei muito muito. surpreendida, porque eu achava que não ia gostar. Brócolis e... Peixe, legumes, mas afinal gostei. Sim, sim. O salmão também gosto. Não é tipo, uou, mas... Não é tipo uau. Salmão é a melhor cena de sempre, é tão bom. Mas tu gostas de fazer lanches, por isso eu já espero tudo de ti. Esse tipo louca. Louca plus. Qual foi a tua maior descoberta em termos de mitos na área do exercício e do treino? Do exercício e da alimentação. Mitos, claro. O cardio, não é? Tinha que ser a cena principal, não é? Perder gordura. Mito, isto é mito, ok. Ok. Ou seja, priorizar o cardio. Na alimentação, comer como um passarinho, não é? Para perder. Achavas que isso era o certo? Era o certo, não é? Quanto menos comesse, melhor. É. O típico. É Quem bom para um nunca? passarinho, para um ser humano não. Fica a dica de mim. Uma frase que dizes no treino, eu gosto desta, e que descontextualizada pode ser mal interpretada. Põe mais que dá. Põe mais que dá. Algo do género. Qual é o grupo muscular que menos gostas de treinar e porquê? Não gosto de fazer abdominais. Porquê? Epá, acho que é uma seca. É válido, concordo. E o que mais gostas de treinar e porquê? Pernas, obviamente. Opá, principalmente a parte do glúteo, porque lá está, quem é que não gosta de ter um bumbum jeitoso e umas coxas definidas? Pá, porque assim, nem toda a gente, ok? Há mulheres que sim, nós achamos não é? sempre que os outros gostam mesmo que nós, mas isso foi um choque para mim também quando eu comecei a trabalhar. Foi tipo, eu achava que não, todas as mulheres querem todas Eu acho que a querem típica isto. portuguesa quer ser magrinha, não é? Delgadinha. Há muitas mulheres E eu identifico não. tipo o estilo brasileiro, completamente. Sim, Sempre foi. É muito engraçado ver isso. Nada de uou, não é? Sim, mas ter sim, aquilo sim. tudo muito bem. As curvas no sítio certo. Última pergunta. Se pudesses escrever numa palavra o que o fitness, ou fazer as coisas certas, fez na tua vida, qual seria essa palavra? Mudança em todos os aspectos. Porque lá está, mais uma vez voltámos ao. Acabou por me salvar, porque
eu percebi que ao estar ligado ao fitness, havia hábitos que eu tinha obrigatoriamente que deixar porque não eram compatíveis, e ainda bem, porque no fundo foi isso que, e até numa fase precoce, até acabei por perceber isso cedo, que uma coisa não podia estar aliada à outra. Não é que eu cortasse assim de uma hora para a outra, mas com o tempo fui percebendo que, ok, eu para estar bem, para ir treinar, para estar melhor fisicamente, há aqui hábitos que eu tenho que deixar, nomeadamente as noitadas, os copos a mais, porque já sabemos que a vida universitária, pronto, no meu caso, foi o que foi, e antes disso, também um pouco antes, ali na fase da adolescência, e a partir do momento em que entrei neste mundo, e como eu sempre quis saber mais e aprender mais, aquilo já não me dizia nada, já não me identificava. E por isso para mim foi mesmo uma mudança em todos os aspectos. Física, mental, principalmente mental, foi uma mudança muito. Olha quem a Rita era e quem a Rita é. Aliás, eu já fiz essa mudança ali na altura da universidade, e lembro-me, naquela altura das bençãos das capas, tínhamos que escrever dedicatórias nas fitinhas uns dos outros. Eu lembro, um colega meu na altura disse lá que conheceu, naquela trajetória e foram só 3 anos, conheceu 2 Ritas. A começou e como terminou, completamente diferentes. E ele, por acaso, foi muito giro. Quando eu li, até fiquei tipo, uou, realmente, quem eu era quando aqui entrei e como eu saio daqui. E ainda não tinha a consciência, o conhecimento que tenho hoje, mas realmente em 3 anos eu consegui fazer ali uma mudança brutal, porque me permiti a mudar e realmente a cuidar de mim e a olhar por mim, porque percebi que o caminho não era por ali, porque se eu continuasse com aqueles hábitos, pá, onde é que eu estava hoje? Principalmente a nível de peso, até porque lá está, venho mesmo na minha família, a mãe, a avó com excesso de peso, e eu sei que se continuasse com aqueles hábitos, essa seria a minha realidade hoje, mas o facto de depois as pessoas agarram-se muito ao... Está-me a faltar à genética, não é? Aqui é o que é que fazemos com ela, ok? Combater não é? a genética. Combater completamente. Portanto, se existem esses gatilhos que despoletam e fazem com que possamos ficar da mesma maneira, vamos contrariar isso. E lá está, é algo que eu também tento passar para quem me rodeia e quem se quer permitir ser ajudado, que só mudando é que conseguimos melhorar em todos os aspectos. E sem dúvida que para mim o fitness fez toda a diferença. Por isso é que cá estamos hoje, é que estou aqui contigo. E estaremos. Com mais meninas que nos estão a ouvir do outro lado, de certeza, porque eu tenho a certeza que tocaste alguém, tenho mesmo a certeza absoluta que inspiraste alguém. E o melhor disto tudo é que eu espero que essa pessoa depois te faça chegar o reconhecimento devido, porque acho que isto é uma coisa que tem muito impacto, não é, em nós, quando nós sabemos que realmente, através do nosso exemplo, mudamos a vida de alguém. Eu acho que não há nada mais gratificante do que isto. Tipo, então, pessoa que está aí desse lado, depois falar também com a Rita. Aproveitar para dizer, podemos deixar as tuas redes sociais na descrição, sim. para se alguém quiser falar também melhor com a Rita, perguntar-lhe mais sobre, enfim, sobre a trajetória, o contexto, etc., sentir-te à vontade. Mas queria-te fazer a última pergunta deste episódio, agora mesmo a última, que é se tivesses a oportunidade de deixar uma mensagem que vai chegar a 8 bilhões de pessoas, toda a gente no planeta Terra, qual seria a tua mensagem? Cuidem-se. Cuidem da vossa saúde. Priorizem-se. Também porque sem saúde podemos ter todo o dinheiro, todos os bens materiais do mundo, mas sem ela
não somos nada. E permitam-se a cuidar de vocês. E é isso, priorizem-se acima de tudo. Mais ainda para nós mulheres, porque sabemos que com toda a carga que temos, trabalho, filhos, casa, não é? Porque depois são trabalhos extra que ninguém... Aparecem feitos, mas ninguém... Isto era outro podcast. Mas aquelas mulheres... Eu acho que o bicho mais tóxico para a mulher é outra mulher. As mulheres que supostamente lutam pelos direitos das mulheres, querendo uma igualdade que é tudo menos igual. Porque equidade é muito diferente de igualdade. E é isto. Uma mulher tem um trabalho acrescido. Uma mãe tem um trabalho acrescido. Então não é justo nem é igual nós termos que ir para o mercado de trabalho como um homem. Porque depois há todo um trabalho que o homem não tem, que nós temos. Ele aparece feito não por milagre, não é? Mas enfim. Porque se ele não aparecer feito, toda a gente nota. Não é? Se as coisas não aparecerem feitas, toda a gente vai notar. A realidade é mesmo essa. E por isso temos mesmo que dar este passo por nós. Para também, lá está, mais à frente estarmos melhor física e emocionalmente, permitir-nos ao mundo a lutar, exatamente, é isso. Acho que fazem sentido em cada momento, é mesmo isso. E quando não estamos bem, não vamos conseguir lutar mais nada, porque nem nos sentimos confiantes para. Nem nos damos, é isso, nem nos permitimos, nem nos damos ao trabalho de. Não dá. A realidade é mesmo essa. Rita, obrigada por teres estado aqui, por teres partilhado a tua história com as pessoas lá em casa. E agora falando para ti, que estás aí em casa, se chegaste até aqui, tens então neste momento 3 missões. Normalmente são 2, mas hoje são 3. Então, a primeira delas, obviamente, é mandar uma mensagem à Rita e partilhares com ela também qual foi o maior insight que retiraste deste episódio, a maior inspiração, a que ponto que te mais tocou, que mais te identificaste, enfim, fazeres-lhe chegar o carinho daquilo que sentiste com a partilha da história dela. A segunda missão é carregares também no link que nós vamos deixar aqui na descrição deste vídeo, onde vais poder entrar em contacto connosco e adivinha só quem é que vai falar contigo? Esta mulher maravilhosa, a Rita, onde ela te vai ouvir, onde ela vai também perceber qual é que é o teu momento, qual é que é genuinamente a melhor opção para ti, aconselhar-te no melhor caminho e não simplesmente espetar-te qualquer coisa para ter o teu dinheiro. Que na realidade, infelizmente, é muito disso que acontece na internet. Eu sei que tu podes achar que sou eu a vender o meu peixe, como é óbvio, mas a realidade é esta e não é só por a Rita neste momento estar connosco, mas como ela própria disse, e muito bem, e é sempre isto que eu aconselho toda a gente a fazer, é tipo, nós damos-nos tanto trabalho às vezes a procurar qual é que é a melhor televisão que vamos comprar ou o melhor telemóvel XPTO, e quando é para um profissional que nos acompanhe na nossa saúde, vamos para o primeiro que aparece no Instagram, com a oferta mais barata e bora. O barato vai sempre existir, não é? Exatamente. Portanto, deem-se um bocadinho ao trabalho, façam aquilo que a Rita também fez. Pá, vejam prova social, vejam outros testemunhos, mas testemunhos reais. Tipo, pessoas assim, a falar, tipo, frente a frente. Pessoas a fazer lives, pessoas... Não é fotos do antes e o depois, porque... Vamos acreditar que, ok, aquilo que está lá é a realidade, ainda que nós não saibamos todo o contexto que está por trás, e há uma outra coisa que nós não vemos que é o depois do depois. Portanto, nada melhor do que procurar este tipo de conversas, este tipo de conteúdo, pá, e nós temos tipo às centenas, aos montes mesmo, quer aqui no canal, quer nas próprias redes sociais, no Instagram. Portanto, pá, não te atires de cabeça na primeira coisa que te aparecer à frente. Contra mim falo, porque é isto, nós não queremos toda a gente aqui e está mesmo tudo bem, isto é só realmente para quem tem consciência, para quem quer realmente mudar o estilo de vida, ser o melhor de si e não simplesmente procurar uma dieta rápida e descartável. Nós não somos esse tipo de acompanhamento. Então, se te identificas com isto, pega no link, carrega no link que está aqui na descrição para agendares então uma sessão e conseguirmos encontrar a melhor solução para ti, para também te ajudar a sair de onde tu estás e alcançar aquela versão que tu sabes que mereces. Terceiro e último ponto, e talvez o mais importante de todos, é partilhar com outra pessoa também, porque é isto.
Nada nos faz mais feliz do que também nos sentirmos úteis para os outros. Então, se em algum momento te fez lembrar alguém, alguém que tu conheces, uma amiga, uma colega de trabalho, uma familiar, enfim, pega no link e partilha com essa pessoa. É gratuito e, quem sabe, podes mesmo ajudar também a mudar uma vida. Vamos juntos continuar a ser agentes de mudança e fazer esta mensagem chegar muito longe. Porque, gente, pessoas felizes e pessoas saudáveis não incomodam ninguém. Então vamos todos garantir que estamos bem, que os nossos vizinhos estão bem, os nossos colegas de trabalho estão bem, que assim ninguém te chateia a cabeça e estamos todos bem, não é? Ninguém gosta de chegar ao trabalho. Isto é uma realidade. Há muitas pessoas, eu diria que até a maioria da realidade, não é? Quem nunca teve aquele colega de trabalho que, tipo, até, desculpa-me a expressão, mas até mete nojo chegar porque o gajo está sempre mal com a vida. Tipo, ninguém quer estar ao pé dessa pessoa, tipo, é horrível. Porquê? Porque essa pessoa não está bem. Então vamos ajudá-la, ok? Partilhando este conteúdo, partilhando este conhecimento, para que essa pessoa também se possa nutrir e passar a ser uma pessoa boa vibe, feliz, não é? Ninguém consegue dar aos outros aquilo que não tem para si. Fora de brincadeiras, mas falando muito a sério, obrigada também pela tua audiência. Ajuda-nos a continuar a fazer este conteúdo, a chegar cada vez a mais pessoas. Ajuda-nos a ajudar-te. No fundo é isso. Obrigada pela audiência. Até para a semana.